imagino como é que está a cabeça de vocês, né? Depois dessas duas explanações, dois retratos fantásticos, seja ele colorido ou preto e branco, mas que trouxe realmente muito da realidade na qual vivenciamos, né? Ainda mais nesse ano de tomadas de decisões políticas, né? Teremos oportunidades de votos, teremos oportunidade de vivenciarmos mais uma Copa. Vai ter Copa esse ano. E vai. Tá frio, mas realmente, tudo muito frio, tudo muito diferente, mas me parece que vai acontecer. Até então, o dia da abertura, eu confirmo isso aí. Dia 14, né, parece, né? Então, assim, que venham as perguntas e vamos abrir aqui um diálogo com o professor Bertolino e o professor Ivan. Eu quero saber por que ela decidiu mudar meu nome. Você não, aqui não, filmar eu Canindé. Bertolino apresentando, nós vamos lembrando dos contatos que nós temos com os gestores municipais também nessa área, e lembrando de tantas coisas, né? Que gestores que não têm preparo, não têm a formação, tem também as pessoas que não têm a formação oficial, mas que conseguem, né, realizar muitas coisas, mas também me chamou a atenção muito as colocações, os questionamentos a respeito de controle social. Porque quando você aborda a população, eu fiquei com a pergunta: como conduzir a população, como chamar a população a uma maior participação nesses processos, né? Porque vi aí no instrumento, vocês listaram aí conferências, fóruns, audiências públicas. Aí eu lembrei que as pessoas, a população, aí eu vou um pouco generalizar também, que nesse momento sofre de uma apatia, eu chamaria apatia política, porque as pessoas não apresentam, quando eu digo pessoas, eu digo o público que deveria participar das conferências, né? Lá na assistência social, quando nós tentamos realizar conferências, e conferência seria o controle social, a participação da população dentro a respeito das políticas públicas. Ou não vem, esse público vem em número insuficiente, ou quem vem, pelo menos nas experiências lá da Paraíba, lá do Capalé do Rocha, quem vem ele já era treinado pela secretária, treinado pela gestora, porque não ia ter ninguém, então era meio que treinado, adestrado. Você vai fazer pergunta tal, você vai fazer uma participação X, né? Então eu trago a preocupação do processo de corrupção, né? O processo de corrupção na população. Por exemplo, eu ser uma líder comunitária, eu venho participar de uma conferência, eu já estou em processo de corrupção, né? Eu vou participar da conferência, mas não vou defender o interesse da população, não vou defender o interesse da sociedade civil, né? E vem todo esse questionamento que gira em torno do que o professor André falou, né? A respeito de, eu gostei muito dessa expressão, um estado da morte. É o estado da morte. Eu pensei muito sobre isso aí. Porque eles trabalham, quando eu digo eles, é o estado, a serviço da morte e não a serviço da vida, né? Então, de que maneira, já que nós trabalhamos com utopia, que bom, porque senão a gente não tem como viver, né? Se a gente for acreditar em toda dificuldade, focar em toda dificuldade, é melhor focar num sonho, numa utopia e acreditar que nós temos que fazer alguma coisa, nem que a gente não consiga atingir grandes resultados. Mas a minha questão é, vocês têm em mente alguma, pode ser para Bertolino, professor, quem queira, Fábio,
vocês têm em mente alguma alternativa, alguma proposta para chamar mais a atenção da sociedade civil, para fazer com que eles se interessem mais, para trazer ou semear, talvez seja semear, um processo, um sentimento coletivo. Porque quando não há um sentimento de coletividade, não há um interesse nem em políticas públicas. Se eu não me entendo como público, se eu só penso em mim, eu não penso em Vânia, se não tem um sentimento de coletividade, então não tenho interesse em participar em políticas públicas, nem em fóruns, nem em conferências. Vocês têm alguma alternativa em mente? Vocês visualizam alguma forma de trabalhar esse sentimento de coletividade na sociedade civil, na população? Vou me dirigir as perguntas a você com as inquietações que eu tive durante a aluno do ensino fundamental, depois durante a graduação, a pós-graduação e continuo. Eu sempre me questionei porque as quadras das escolas do estado todinho eram descobertas. Eu conversava muito com o professor Raimundo Ciro, lá do município de Pau dos Ferros. Eu dizia, professor, por quê? Isso que é descoberta. Aí ele falava que o argumento que chegava até a escola, até ele, era que o terreno das escolas era da Santa. E que não era possível fazer a cobertura da quadra. Enfim, eu queria saber, durante a sua experiência com gestão, qual foi a posição da secretaria e sua em relação a isso, se vocês tiveram contato, e como foi se houve essa luta mesmo, esse interesse de cobrir essas quadras, e se realmente era essa Santa, esse terreno era da igreja e que não era possível. Isso era uma inquietação minha. Outra, nós já sabemos que não se faz política pública de uma perspectiva isolada, conhecimento isolado e com secretarias isoladas. Tem que haver um trabalho intersetorial ou interdisciplinar. Trans é uma utopia, ainda é muito difícil, posso falar a palavra trans, mas transcender é muito difícil. Eu queria saber que durante também sua gestão, se a Secretaria de Esporte e Lazer, ela conseguia dialogar com outras secretarias e se as outras secretarias existia o apoio, como por exemplo a Secretaria de Educação, Saúde, Cultura, enfim, se realmente existe esse diálogo ou se existe um olhar depreciativo sobre a Secretaria de Esporte e Lazer, isso não acontecia algo. E pronto, essas duas perguntas, a terceira eu ia fazer, mas vai ficar polêmico, eu não vou fazer. Vai se controlar, né? Eu gostei do negócio da Santa, viu? E a outra é só uma coisa para repensar, uma coisa minha. Eu fui atleta de time amador do bairro, na verdade tem um primo meu chamado Justino, ele não teve acesso à educação, ele hoje tem 70 anos, mas desde a sua adolescência até hoje, 70 anos, ele é um agente social do bairro e tem uma equipe de futebol. E aí, sabe o que é lamentável, assim, não é uma pergunta, é um relato. Porque durante todo esse percurso dele histórico, esse percurso com o esporte, ele nunca foi empoderado, nunca foi ouvido, e outro, ele nunca... praticamente o apoio dos municípios era quase zero, mas ele está lá na peleja. E aí, quem sabe um dia pensar em políticos que empoderassem esses agentes sociais e que não caíssemos na briga de educador profissional com registro do CREF, que eu vi eu vou entrar na porta. O rapaz do CREF aqui não, né? Eu estava com o presidente do CREF, sentado almoçando. 2 minutos. E ele estava questionando o pastor que estava com um programa social que era para oferecer a modalidade de futebol para os meninos. Olha, se o cara estava fazendo um trabalho social, eu vou questionar, que estava questionando a questão que o cara não era formado em educação física. Olha, era um momento de apoiar aquele cara e dizer a ele para pedir ajuda, e não de questionar a questão de registro. E é lamentável ter agentes sociais, as prefeituras não apoiam, e até o nosso conselho, eu escutei um negócio desse, para mim é lamentável. E as perguntas são aquelas duas primeiras. Ok.
Só salientando esse personagem que ele falou, Justino, é o que Bertolini citou, das rifas, dos almoços de comunidade para angariar fundos e comprar as bolas, as redes, as traves. É um personagem desse tipo, meio folclórico mesmo. Sou testemunha. Folclórico. Na verdade, eu tinha elaborado uma... Evandro. Me chamo Evandro, sou graduado da primeira turma de Educação Física do Caminhão, de Paulo Sérgio. Assim que o curso chegou lá, eu tive o privilégio de fazer parte da primeira turma, aluno dessas feras que estão aqui. Eu ia fazer somente a indagação, mas acabei elaborando uma pergunta assim, que aí, começando por Bertolini, eu gostaria de dizer que eu vou ler sim Daniel Quinn, porque eu descobri que eu sou uma pessoa disposta a salvar o mundo. Faz tempo que eu penso nisso e agora que eu estou descobrindo que existe essa leitura. Porque minha inquietude é com relação ao seguinte, levando em consideração minha região. Eu sou especialista em voleibol. Eu pratico voleibol desde sempre, me tornei auxiliar técnico assim que deixei de ser atleta e em seguida, depois de graduado, me tornei professor. E aí eu fico sempre inquietado com meus ex-alunos formam grupos. E aí o esporte, a política de esporte termina lá na nossa região sendo escolar. Escolar somente. Então depois que a menina deixa de estudar, ela não tem mais espaços. Acabaram-se os espaços. E aí quando de repente se formam grupos de redes sociais para matar aquela saudade de grupo, eu falo assim, gente, onde é que vocês estão jogando atualmente? Estou com tanta saudade de bater uma bolinha. E essa saudade de bater essa bolinha, ela não oferece, ela não tem espaço. Não existe uma quadra pública, não existe uma quadra numa praça. Como eu vou dizer, realmente eu tive a oportunidade de vivenciar que Mossoró tem. Aquele centro de convivência esportiva em Mossoró, em Pau dos Ferros, ele seria um sonho realizado. Uma quadra de vôlei, outra de basquete, uma de tênis. Para quem conhece Mossoró sabe que lá tem essa estrutura e já é interessante. Para uma cidade então como Paulo Sérgio seria um sonho, seria uma utopia. E aí no final eu fiquei me perguntando se no final das contas nós não estamos sendo maldosos e responsáveis o professor Canindé pode fazer essa ressalva do ponto de vista técnico e prático, e Bertolini no top. Gostaria de ouvir os dois. Se nós não estaríamos sendo irresponsáveis, em certo ponto, em oferecer na escola algum deleite tão apaixonante, algo que apaixona tanto, que deixa tanta vontade de continuar, e depois as políticas públicas não existe continuidade. E eu digo porque convivo com muitas e muitas mulheres, por exemplo, que depois que deixam de ser atletas escolares querem continuar jogando vôlei ou coisa e tal e não possuem mais esse espaço. Então a minha pergunta é com relação a isso. Mesmo que pareça bobo assim, mas para essa ideia de que alguém quer salvar o mundo, eu gostaria de ouvir de vocês dois algo relacionado a isso. Aqui, me dirigir aqui à mesa, aos professores, à coordenadora aqui. Eu tenho um defeito terrível. Quando as pessoas me convidam, eu digo o que eu quero e o que eu penso. Sabe por quê? Porque elas podem me convidar mais. Então eu já disse. Tá certo? Para dizer isso aqui, para ficar à vontade e colocar aqui o seguinte. Tem uma confusão, e todas as confusões que são feitas, elas não são essencialmente uma confusão, elas são uma necessidade para você desestabilizar ou para a partir dela você passar a existir. Eu penso assim, não sei se é assim, mas eu penso assim. O que eu quero colocar sobre essa questão aqui que a Cíntia colocou aqui, a questão do controle social. Essa questão do controle social, ela é fundamental. E olha que eu estou no coração de um ambiente de pesquisa, de estudo sistematizado, etc, tal e tal e tal. E aqui nesse departamento, o senhor saber, se estuda muito isso. Pois é. Então, olha mesmo o que é que eu vou me atrever a dizer aqui a vocês. Né? Essa questão do controle social,
que é controle? É controle ou é acompanhamento? Isso é controle mesmo ou é acompanhamento? Mas vamos priorizar controle social. Controle social, ela assim, pode se dar por vários instrumentos, caminhos e tal. Mas você, em tese, você tem o quê? Você tem, vamos dizer assim, os conceitos, né? Que são as paridades, tem as representações dos segmentos, tal, essa coisa toda. E aí é diferente, né? Obviamente, de avaliação institucional. A avaliação institucional, né? São coisas que se complementam, mas que elas têm uma razão, que elas têm uma diferença de ser. Né? Eu, assim, acredito que tanto o controle, o conhecimento institucional e social, eu acredito e sou convencido disso, de que eles são fundamentais, de que eles são estratégicos para você não só conseguir resultados, mas para você conseguir resultados com consequência e com qualidade. Então eu acho que essa questão aí do controle, das avaliações, elas são fundamentais, né? Aí, Cíntia, você coloca, conversou muito bem, mas você coloca assim, qual é a alternativa da sociedade civil? A alternativa da sociedade esse sentimento coletivo. Eu, assim, acredito e tenho um convencimento disso, de que nós continuamos num processo de disputa de forma de viver e de interesse de viver. Nós continuamos numa sociedade marcadamente de posições e de interesses. Olha, eu estou com 52 anos, tenho essa trajetória, como cada um tem, não acredito nisso. Por isso que eu continuo afirmando. Esse Estado, o Estado e a direção política dos governos, não há espaço para a política pública do esporte e do lazer. Não há. Se há, me apresente. Não há. O ditame do capital não permite isso. Não permite isso. Vou dar um exemplo aqui. Essa questão que o professor estava colocando aqui, por exemplo, das áreas públicas. Eu morei em Sousa, na Paraíba. Sousa, 300 milhões de anos, lá foi uma grande lagoa. Dinossauro, etc. Então, em todo canto você tinha um campo de futebol, para você praticar um vôlei, uma coisa toda lá. Não só em Sousa, mas em Cajazeira, Patos, Piancó, Arco Verde, em Pernambuco, Messejana, na região. Todos os municípios hoje, o município, na sua totalidade do território e a parte urbana, a especulação financeira imobiliária, ela não deixa mais. Ela não deixa. A especulação imobiliária, ela cerca, ela tapa, ela não permite. Quantos campos de futebol vocês não já viram? Por exemplo, nessa modalidade, quantos campos de futebol? O cara chega lá e cerca, aluga. Você não entra. Você não entra. Então, esse espaço, ele é diminuto. Ele é diminuto. A luta, eu quando fiz o magistério e fiz para o Rio, a educação resolve tudo. Ele não resolve nada. A educação por si só, ela não resolve nada. A educação, ela é estratégica, mas na condução de uma política. Condução de uma política. Ela por si só, o sujeito culto, tal, por si só não resolve nada. As mazelas da humanidade foram construídas por quem tinha cultura ou não? Era porque quem tinha cultura, quem tinha o saber concentrado. Não foram os pobres e os miseráveis que fizeram essa carnificina e trouxeram esse mundo em desgraça que nós herdamos. Não foi o povo pobre, sem cultura, que fez isso, não. É a elite pensando que fez. Então, eu estou convencido
de que nós não podemos abdicar, como fez Dom Pedro I, dessa luta para a construção desse mundo que Evandro está se referindo. Agora, para a gente não cair em depressão, no choro e na abstinência da luta, nós teremos que buscar ser o sujeito real dessa batalha, dessa luta política em curso na sociedade. Porque senão você vai ter duas coisas. Ou você vai chorar e vai dizer, eu estou decepcionado, e sai, ou você vai virar um eremita batendo na pedra 24 horas que não vai resultar nada. Então, ó, é isso que nós precisamos fazer. Mas esse momento que nós estamos atravessando, eu examino que não é um momento que o esporte e o lazer eles tenham prevalência, que eles tenham campo para se desenvolver do ponto de vista do direito à política e do direito ao privilégio, ao prestígio orçamentário. Não cabe. Não cabe. Não cabe. Mas nem por isso nós precisamos ou devamos abdicar dessa construção, desse caminho que ele aqui se manifestou. É uma luta titânica. Por isso que eu digo, a academia, os pesquisadores são fundamentais nisso. Mas não pode ser como os pesquisadores das universidades dos Estados Unidos falando sobre o efeito estufa, que Leonardo Boff disse na abertura aqui há 2 anos atrás, do ano universitário. Chamaram ele disse, não, eu não vou dar palestra na academia porque vocês são tudo vendidos. Vocês escrevem as teses, os livros e os pós-doutoramentos de vocês para justificar a depredação do capital em detrimento da preservação da vida e do meio ambiente. Então eu não vou lá com vocês. Eu não vou, ele disse aqui na reitoria. E eu bati palma que saiu bem de fora. A outra questão que o Ellison colocou aqui, olha, vamos dizer claro. A Universidade Estadual é um patrimônio nosso, estratégico, fundamental, uma conquista potiguar. A UERJ. Ah, mas criou por isso, por aquilo. Não quero saber por que criou. Eu quero saber que ela é. Ela se impôs. Se impôs não no sentido autoritário, mas ela se impôs no sentido de garantia do direito, de abrir o espaço e de consolidar a oportunidade. A UERJ, penso, defendo, ela é isso. Ela é isso. A Universidade Federal, tal qual. A competência do setor de geografia, de climatologia, de oceanografia, da Universidade Estadual e da Universidade Federal, é o melhor do mundo, rapaz. Quem quiser dizer que não é, que diga o contrário. É o melhor do mundo. Então, nós estamos aqui num semiárido. 95% é sol, meu caboclo. De 5 da manhã às 5:30 da tarde, o mel escorre. Aí como é que você faz, professora? Uma quadra de cimento durante o dia descoberta. Isso não é falta, minha gente. Nós não podemos acreditar que a amancebado vira lobisomem. Nós não podemos acreditar que quem fez aquilo ali não sabia que era impróprio. Aquilo é impróprio, rapaz. Num projeto nosso, e já respondendo uma pergunta aqui, num projeto nosso, fui chamado pelo Ministério Público. E eu vou falar devagar, porque senão eu vou responder processo até encher o bucho. Fui para o Ministério Público. Eu lá, olha, porque a reestruturação da Fundac, um trabalho belíssimo do Ministério Público, com o governo do Estado de reestruturação da Fundac e tal. Aí quando eu chego lá, professor Fábio, o cara olha lá e diz, olha, é porque vocês têm que fazer isso. Aí eu disse, não. Ah, não. Eu não tenho que fazer isso não, porque isso não é prerrogativa nossa não. A prerrogativa da Secretaria é de estruturar as ações de política pública em todo o território potiguar. Para fazer evento é outra coisa. E nós não existimos para fazer evento, porque se fosse eu não iria para lá. Porque tinha gente que faria melhor do que eu, ó, muito. Nós visitamos todas as quadras de esporte de Mossoró, de Caicó. Rapaz, aquilo ali presta, sabe para quê? Para você botar fava, milho, feijão e arroz para secar para você. Debulhar. Presta para isso, para praticar esporte durante o dia. Você queima a sola dos pés que não tem óleo de coco que lhe cure.
Não tem como usar durante o dia. Então o problema é o seguinte, é que essa questão das obras, elas são feitas de forma intencional, de forma grosseira, sem os elementos da arquitetura, sem considerar o clima, etc e tal. Como é que você faz uma quadra em Caicó, em Mossoró, em Paulo José, por exemplo, descoberto? Pode ser o terreno da santa, do diabo, não tem problema, mas você não pode fazer, porque é um atentado à saúde. Você já está dizendo, vou fazer para você não utilizar. Aí você está subutilizando, que só vai poder utilizar à noite, que tem um custo de energia e de manutenção maior do que durante o dia. Cadê a planilha? Aí. Então essa questão das quadras, elas não são feitas não é porque não sabe não, é porque é um negócio ceboso mesmo, sem compromisso, para realizar as emendas, para tirar o superfaturamento das empresas da construção que é colocada. Vai olhar as quadras que tem no interior do estado do Rio Grande para ver se elas não são fruto de emenda parlamentar. Eu não estou dizendo que todas as emendas parlamentares são viciadas não, mas a natureza delas são viciosas, que é um dinheiro público utilizado na intervenção parlamentar privada. Essa é a questão, que é a deformação do parlamento e do recurso público. Então não faz uma quadra coberta, e tem muitas quadras boas no estado e tal. Tem. Então essa questão das quadras cobertas é por essa razão, é por esse interesse, porque o dinheiro que uma quadra, você faz uma quadra com 150 mil, você faz 3 descobertas só, o lajão no chão, como a gente diz. Você faz 3, você faz 4. Entendeu a natureza? É uma permissividade perniciosa essa modelagem, esse modelo. E o esporte passa a ser vítima juntamente com a população usuária disso aí, né? Essa questão da política pública isolada, eu não concebo política pública isolada. Eu não concebo política pública isolada. Então, por exemplo, nós fizemos um projeto de intervenção para a Fundac, no Rio Grande do Norte, na área do esporte e do lazer, e fizemos um projeto para o sistema penitenciário do Estado. A Fundac, professora, conseguiu, e nós fizemos um projeto de intervenção lá, e dissemos o seguinte, tem que contratar, começar mansamente, os profissionais, por exemplo, da área de educação física. Pela primeira vez contrataram-se, processo seletivo, contratou os profissionais da educação física para as Fundacs. Quantos profissionais de educação física tem dentro dos presídios do Rio Grande do Norte? Nenhum. A população carcerária do Rio Grande do Norte, 8 mil. Maior do que 54 municípios do estado do Rio Grande do Norte, populacionalmente falando. Você não tem um profissional de educação física, eu não vou falar em pedagogo, não sei, você não tem. Quantas dezenas e centenas, professor Bertolini, geraria de emprego e de renda e objeto de pesquisa para os acadêmicos nas universidades e para desenvolver a ciência? Então você não tem. Entendeu? Então a política pública, ela pressupõe, no meu entendimento, essa questão aí dessa integração. E por fim eu vou falar de uma coisa aqui, que isso é polêmico, mas eu digo o que eu penso. Eu digo, olha, eu penso o seguinte, o profissional que não se responsabiliza pela sua profissão é de uma indignidade tamanha. Não dá. Se ele concorda com a OAB ou não, você não é obrigado a terminar o curso de Direito e a se submeter ao exame da OAB. Você não é obrigado, você faz se quiser. Mas o imperativo da lei diz que a prerrogativa de advogado é quem é inscrito na OAB. Você só advoga se você tiver a OAB. A questão dos profissionais de educação física, a mim, grosseiramente falando, de forma muito amorosa, tanto faz você ter greve como você não tem greve. Para mim não tem problema. Agora, tem um controle de mercado que o Comitê Olímpico Brasileiro não pode ter servido do Comitê Olímpico Brasileiro. O Comitê Olímpico Brasileiro... Isso é importante, vai estar disponibilizado na internet, no nosso canal no YouTube. Que utiliza o quê? Por exemplo, as competições do COB, eles colocam o seguinte, nessa questão de 12 a 14, 15 a 17. Os profissionais, eles têm que ter CREF para isso. Aí eles argumentam por isso, que eu não quero entrar aqui no mérito se está certo ou se está errado. E eu conversava muito com os profissionais de educação física nessa questão dos jogos, e dizia, ó, eu não posso alterar isso. Porque senão nós vamos descredenciar, professor, porque nós vamos descredenciar o Estado
Nós vamos descredenciar o Estado. Agora, eu estou fazendo essa referência para falar sobre o seu Justino. Eu acho que seu Justino, Dona Maria, etc e tal, eu acho que ele não é obrigado, no meu entendimento, ele não é obrigado a ser o quê? Certificado, a ser registrado. Mas eu acho que o poder de Estado, as instituições da governança, seja em qual esfera de unidade administrativa seja, tem responsabilidade e tem obrigação com aquele evento que se realiza. Por exemplo, qual é o problema de uma universidade fazer um curso, um exemplo aqui, professor, um curso de extensão para, vamos dizer assim, melhorar a qualificação, empoderar aquele cidadão, aquele agente da comunidade para desenvolver uma boa prática. Qual é o prejuízo que a Universidade Federal, a Universidade ou qualquer instituição teria? Está entendendo, professor Bertolini? O cara diz, rapaz, eu não quero negócio com a universidade, eu tenho medo daquele prédio, eu entrei lá, um dia entrei aqui, me perdi 1 hora procurando um negócio, disse, não vou mais não, eu vou embora, que boto num canto mais fácil que eu venho. Eu fiz isso e avali o cara ser o Justino lá. Então, eu acho que seu Justino ele tem um direito, baseado na cidadania, de ter acesso a empoderamento de informações. Sabe por quê? E eu quero concluir dizendo isso aqui. Porque seu Justino, professor, ele trabalha com jovens. E o jovem tem uma proteção legal da infância e da adolescência. O Estatuto da Criança e do Adolescente, a Constituição Federal, o Código Civil. E quem é que tem idade aqui para acreditar que nesses projetos de esporte não tem aliciamento da prostituição infanto-juvenil e do tráfico de drogas? Se vocês não acreditarem nisso, parabéns para vocês, só que eu não acredito. Qual é o problema que as instituições tenham esse controle social desses projetos que são desenvolvidos por esses abnegados do esporte? Que não são abnegados do esporte, são abnegados do futebol. E aliás, todo abnegado do futebol, as mulheres e os filhos têm abuso, porque diz, papai só vive juntando dinheiro para dar aos machos. Não é assim? O cara é o dono do time, da bola, do terno, da caminhonete, etc. É assim, minha gente. É assim. Então, o seu Justino, ele deve ter o direito de ser reconhecido pelo Estado, pelas instituições, para ser empoderado nessa dimensão. Eu não acho que ele tem a obrigação de estar registrado, ter CREF. Agora, precisa ter um cadastro, eu não sei se na Secretaria Municipal de Esporte, de Assistência Social, de Educação, precisa ter um cadastro dos projetos sociais para saber o que está acontecendo lá, entendeu, professor? Eu penso assim. Tá? Então, eu acredito nisso, e quando eu digo é o estado da morte, por uma razão muito simples. O nosso Câmara Cascudo dizia o seguinte: a morte existe, os mortos não. Então nós temos o direito de existir na plenitude da dignidade humana e da cidadania, do acolhimento, do direito e não do favor e da caridade, como desgraçadamente essa oportunidade da prática do esporte e do lazer é tida e considerada no Rio Grande do Norte e no Brasil ainda. Então eu acho que esse é o desafio nosso. Esse é o desafio nosso da academia. Por que eu escuto os pesquisadores, os estudantes? Eu passo 10 dias escutando assim. Porque eles são importantes, rapaz. Eles estudam, eles pesquisam, esmiunçam. Mas eu não vou também acreditar em tudo que ele diz, porque senão eu não vivo. Entendeu? Então eu estou fazendo essa forma graciosa para dizer o seguinte: o esporte e o lazer, eles são vítimas dessa presiacagem interesseira que se estabeleceu nessa área da vida humana, que é fundamental e que é estratégica para e com todos os aspectos, viu? Eu acho que seu Justino precisa ser acolhido, respeitado e empoderado a partir desse sentimento que o nosso Evandro colocou aqui, sabe? Eu penso assim, Evandro, eu estou com você. Me bota nessa sua cota. Viu? É isso. Aí aqui eu quero complementar essa fala do professor, né?
um olhar que fica, inclusive, para a academia e uma preocupação. Porque o seu Justino, ele enquanto um ator social, ele é um agente social, é uma figura super importante nesse diálogo aqui de um grupo de pesquisa como Redes Sedes, por exemplo, que passou X meses pensando academicamente como validar um instrumento para ir para campo e usou uma linguagem muito rebuscada para tratar, muitas vezes, com agentes sociais que estavam na gestão, empoderados como um secretário ou uma pessoa que estava representando aquele município na área de esporte e lazer. E quando eu cheguei para ele para usar aquela linguagem, ele não entendeu. E não deu a resposta que eu gostaria que ele tivesse dado. Mas se Justino estivesse comigo, ou se Justino fosse, né, vamos dizer, na saúde, o agente de saúde seria o agente de esporte e lazer. Isso. Imagine que papel maravilhoso ele tinha feito nessa cena, né? É um sujeito importantíssimo, um ator social, assim, uma figura ilustre, que está onde? Esquecido. Fica aqui no grupo de pesquisa, né, das representações dos projetos, essa reflexão de quem são esses agentes sociais que têm que vir para a academia, precisam ser empoderados para fazer parte do processo, que a gente reflita sobre essas coisas, né, sobre essas ações. Eu não sei se eu compreendi a sua posição, Evandro, a relação entre oferecer determinados conteúdos durante o período escolar e depois isso ficar abandonado, é isso que você quis dizer? Porque não assim, dá devida atenção. Eu convivo, eu quis dizer, fazer vocês compreenderem que eu convivo com as duas situações, de que fui por muitos anos aquele professor que está lá apaixonando a menina e o menino, mas a menina com mais frequência. Está lá apaixonando a menina, ensinando a dar a manchete, ensinando a cair, ensinando ela a ganhar e tal, e a gostar da coisa, a querer viajar, a querer estar em grupo. E quando ela terminou a terceira série, se ela conseguir ficar voltando à escola por algum tempo, ela tem onde praticar aquilo pelo qual ela se apaixonou, aquele deleite tão bacana que ela viveu. Depois disso, não mais, porque assim, socialmente o município, as políticas públicas de estado e de município não oferecem mais um local de lazer, uma quadra, lá em Paulo Sérgio, pelo contrário, está derrubando ao invés de construir, não constrói mais, derruba os que tinham. Então assim, não tem essa parte de, já que estamos falando de política mesmo, de política de esporte e lazer, esse abandono ultimamente tem sido frequente comigo, com minhas ex-alunas, principalmente na questão de redes sociais. Ô professor, que saudade, onde é que vocês estão jogando? Eu digo, em lugar nenhum. Elas não estão mais jogando em lugar nenhum, porque não tem mais onde. Se não conseguir uma escola que de repente ofereça um espaço, como eu tenho que salientar que existe um grupo mínimo de 8, 10 meninas, mulheres, mães de família, que praticam no Evolução. Mas esporádicas por elas. Elas foram atrás, juntaram cotinhas para comprar uma bola, para comprar uma rede, estão lá. Mas um grupo que se formou, mas politicamente falando, para atingir mais gente e todo mundo, do Estado, isso, não existe. Essa indagação, amiga. Eu, na verdade, eu gostaria muito de dizer que você é o responsável por isso, né? Se tivermos que atribuir culpa, você é o grande culpado. Por porque apaixonado? você poderia muito bem ter sido menos apaixonado pelo que faz, você poderia ter sido um pouco mais negligente nas suas ações e muito mais passional quando lidasse com o tal do ser humano. Quem mandou você tentar encantar as pessoas com aquilo que faz? Você é responsável por isso. Eu sei. Você precisa, quando eu falo, no início da minha fala eu disse que há uma dificuldade muito grande de se reconhecer como ator político. Você fez um papel brilhante como ator político e o fato de não perceber condições adequadas para que isso se estabeleça com outros personagens é uma responsabilidade sua, porque você precisa continuar a semeadura. Não é sentir impotente e inoperante por um dos seus alunos atletas não conseguir avançar. Não é essa a questão. Não é essa a questão. Você tem que se sentir responsável pelo processo. Quando eu falo de responsabilidade, eu não estou dizendo que você é culpado. Se eu tivesse que atribuir culpa, eu atribuiria a quem inventou a tal da escola, quem inventou as disciplinas escolares,
quem inventou a escola enquanto instituição que precisa ser cuidada, tratada e que não é, se eu tivesse que atribuir culpa, seria para esse personagem. Você é responsável enquanto personagem dessa instituição, dessa escola. E aí o fato das pessoas não terem a possibilidade de continuar é, no meu ponto de vista, algo muito, muito grave. Eu concordo com você, muito grave. É muito grave. Mas enquanto a primeira parte do processo não for compreendida, a segunda não será aceita. O problema não está no fato de não ter conseguido avançar para um centro esportivo, para situações em que as práticas que você alimentou essa paixão, esse amor, esse flerte com o esporte que você fez, se não ficar resolvido lá na escola, que é a base, não vai ser você que dará conta. E não é só a escola enquanto estrutura, enquanto sala de aula, quadra, essas coisas. Eu não estou falando disso. Eu estou falando de concepção e percepção do que é escola. Porque a nossa percepção do que é escola não é só arcaica, ela é danosa, ela é preconceituosa, ela é ruim, ela é frágil. Por mais que existam professores, e somos um número expressivo, que saem das suas casas para fazer o seu ofício e fazer corretamente, e fazer direito, e se submeter a situações das mais diversas para dar conta. Mas é lá que reside o problema. Não sei se você concorda comigo, né? Mas é lá que reside o problema. Porque se tivéssemos uma estruturação adequada de escola, talvez você não precisasse se preocupar com isso. Porque lá já foi feito o trabalho necessário, o trabalho adequado, o trabalho que precisa ser feito, e chegaria para você utilizaria todo o potencial que você tem de sentimento para incorporar uma paixão tão violenta nesses sujeitos que você teria aquilo que você gosta tanto, atletas, lá no final da linha. Porque por enquanto ela é só estudante. E tem que ser só estudante. Não tem que passar pela fase estudante-atleta, essa dicotomia que os germes fazem questão de alimentar. Eu não sei, eu estou aqui como o quê? Como aluno ou como atleta? E o menino pira, porque ele só está lá como aluno e como atleta porque a escola precisa ter visibilidade pública para que aquele professor, aqueles estudantes tenham visibilidade pública. Só por essa razão. Há um desígnio da história que a história clássica não apontava os vencidos, só os vencedores. Em uma nova versão da história também reconhece os vencidos. Eu fiz essa observação para os alunos um dia, Canindé. Onde é que estão os relatos dos meninos que saíram lá de Pau dos Ferros para disputar uma semifinal em Natal e que perderam? Eles não existiram? São figuras descartáveis? São nulidades sociais? São párias? Porque foram descartados na semifinal e todo o percurso que eles cumpriram. Mas essa dificuldade não é do menino, não. E talvez nem do professor, que é técnico, né? Está assumindo o papel de técnico com a carteirinha de CREF na mãozinha. Não é deles, não. É da estruturação de um pensamento que faz com que eu nem saiba que de fato eu sou estudante. Porque não passa disso e não deve passar disso. Estudante, por isso que chegam até determinado ponto de formação, não sabem o que é da vida. Porque a confusão é generalizada, até os papéis que eu tenho que desempenhar socialmente são conflitados por onde deveria esclarecer. Então, assim, eu culpo, entenda, não estou falando da escola enquanto instituição somente não, as estruturas que dão nome à escola. E aí você pode colocar todos, é o poder público municipal, poder público estadual, poder público federal, que não se reconhece enquanto responsável por aquilo ali. O que faz é o que todos os pais fazem hoje em dia, a maior parte dos pais. Salvo honrosas exceções, jogam a criança na escola e o culpado é você. Você é responsável se ele é bem educado, você é responsável se ele se transforma um marginal criminoso, você é responsável pelas boas respostas e pela má educação, você é responsável por tudo. Você virou pedagogo, psicólogo, assistente social e todas as outras profissões que dão suporte para isso. E vai julgar o quê? E você ainda vai se sentir culpado? Você é responsável. Minha sugestão, continue colocando na cabeça das pessoas, e principalmente no coração, que elas são capazes de fazer. Eu não vejo outra saída. Eu não vejo, Evandro. Concretamente, eu não vejo outra saída. Continue alimentando essa utopia nas pessoas.
até o ponto que elas explodam e falam, não quero mais ser utópico, quero viver sob a concretude do Deus Mercado. Aí o Deus Mercado vai dizer se eu devo ou não ter uma carteira de um conselho, o Deus Mercado vai dizer se eu posso ou não agir sobre determinados parâmetros, o Deus Mercado vai falar isso, eu vou ter que admitir ou não, vou gerenciar isso dentro do meu estômago, que é o único lugar que cabe o gerenciamento dessa natureza. Tá? Eu queria, aproveitando essa fala do conselho, me permitir discordar frontalmente de Canidé. Eu gostei dele, você é bom de briga, você fala o que pensa, isso é muito bacana, mas não aos CREFs da vida. Não ao CREF enquanto conselho, eu não estou me referindo ao conselho necessariamente, mas os procedimentos apolíticos e apolitizados que determinados conselhos têm, que são danosos a qualquer exercício de profissão, das quais a educação física é uma vítima disso aí. A exigência de carteira de CREF para um senhor que faz um trabalho de base lá na comunidade, para mim, é um estupro ideológico, eu não vejo de outra forma. Para essa pessoa, não só não deveria ser extinta a necessidade de uma carteira, como todos os louros do mundo por fazer uma rifa de fim de semana e sustentar o uniforme e bola para menino treinar. Então, para essa situação, eu me oponho frontalmente a essas coisas de CREF que exige e que faz sem uma determinada politização. Quer exigir? Vá politizar os seus atores. Que eu acredito que a OAB faça esse papel. O Conselho Regional de Medicina faz esse papel. Pelo menos a OAB tenta estimular os seus personagens a fazer com que reconheçam-se enquanto ordem, enquanto categoria e levem adiante isso. A OAB. O Conselho Regional de Medicina é uma outra história. Nós somos deuses, então nós já temos. A divindade não precisa de autorização. Então é outra história. Nós que somos, nem semideuses somos, Evandro, nós temos que contar com o processo de politização. A politização se dá no enfrentamento cotidiano, você saber limites, você saber as situações que você está envolvido, saber os fatores econômicos que estão envolvidos. É para ficar calmo. Os fatores econômicos que estão envolvidos na sua ação para parar com a exploração. Bota o CREF para fazer combate à exploração que acontece com os professores de educação física, eu acredito. Eu mudo completamente e faço a minha carteirinha, que eu nunca fiz. Muito obrigada, professor Bertolino. O professor Canidé, Simone vai fechar esse bloco com um comentário de 2 minutos. 2 minutos, é rapidinho. Meu nome é Simone, também me formei na UERN, né, e reencontrei aqui tanta gente hoje, fiquei muito feliz. E atualmente eu estou fazendo o meu mestrado na UNB, no curso de Educação Física, certo? Que é um mestrado profissional nacional em redes. E aí essa questão do CREF, quando eu encontrei um professor lá, apelidado de Tatu, a primeira coisa que eu falei foi... Pedro Tatu? Eu acho que é ele. Foi conversar com ele sobre o CREF no Rio Grande do Norte, né? E aí, só para fechar mesmo, eu acho que o CREF ele não tem poder para interferir quando se refere em educação física na escola. Porque quem regulamenta a educação física na escola é o Ministério da Educação, é a LDB. Então, é um espaço que o CREF tem tentado entrar e nós estamos tentando resistir, mas ele tem forças e tem conseguido chegar lá. Ao ponto de obrigar que um professor que passa no concurso estadual, ele só assume se ele tiver o CREF. Né? Então, só para esclarecer nesse sentido. Por quê? Eu pego meu aluno, vou para o GERMS e aí eu não posso entrar dentro daquela quadra porque eu não tenho o CREF. Mas eu tenho um diploma de graduação e eu sirvo para dar aula na escola, mas eu não sirvo para entrar numa quadra com o meu aluno. Então é muita incoerência em relação a isso. Eu não ia aguentar não fazer o comentário. Sou Rodrigo, estudante de gestão de políticas públicas aqui da essa questão que a gente, que a Canidé falou, que é a realidade. A gente vive num sistema capitalista que tem todos esses interesses e a gente não tem como fugir. Não dá para deixar, amanhã eu vou esquecer o capitalismo e vou fazer uma política pública totalmente social, esquecendo. Não tem como a gente esquecer. Então eu acho que a gente tem que pensar em políticas públicas que levem em consideração esses entraves do mercado, do capitalismo e olhar para exemplos, eu não sei, aí tem uma questão de, mais da pesquisa, de buscar ideias, como o Canidé fala, ouvir essas pessoas que têm esse conhecimento, exemplos de onde eles funcionam. Estados Unidos, por exemplo, o país talvez mais capitalista do mundo,
E lá a educação tanto básica é pública, né? Educação básica até o ensino médio, e o esporte lá funciona, pelo menos a participação lá no esporte é muito forte nos Estados Unidos. Então, como é que eles conseguem fazer isso? Apesar de ser tão capitalista, como é que eles conseguem fazer políticas públicas para o esporte lá funcionar na educação básica? Como é que, o que é que acontece lá que é diferente daqui? Quais são os incentivos que tem lá que fazem isso funcionar que aqui não funciona? Então, assim, a questão para a gente, talvez já tenha se estudado isso na experiência que vocês têm, mas eu estou falando dos Estados Unidos, mas pode buscar exemplo de outros países, né, desenvolvidos especialmente, que têm mais experiência em políticas públicas. E a outra questão que eu, aproveitando essa questão, acho que é mais um comentário que eu vou falar, que realmente, desde o período do refis, né, que as universidades, quem tem mais de 30 anos, sabe como universidades melhoraram exponencialmente, essa parte realmente de esporte continuou, eu vou dizer que não melhorou nada. Não melhorou nada. E eu citando novamente o exemplo dos Estados Unidos, lá nas universidades, o esporte é fortíssimo. Tem competições fortíssimas. Mas lá já nas universidades é uma questão bem capitalista mesmo, porque muitas universidades são privadas, lá eles já têm todos os times, clubes, companhias, lá eles investem no esporte universitário mesmo, bem forte, mas na educação básica não. Mas eu acho que é uma questão que faltou mesmo nesses últimos 15 anos de governo, não se investiu no esporte dentro da universidade. Talvez o professor possa me contradizer, dizer que eu estou errado, mas pelo menos eu estou na frente desde 2012, 2000, e realmente para mim é quando a mesma coisa, eu jogo universitário, aí tem uma coisa ou outra, mas nunca me chegaram para me abordar para perguntar se eu praticava um esporte, se eu queria praticar algum esporte aqui dentro. Inclusive vindo naquela lógica que seria uma opção para esses alunos que querem continuar praticando esporte, né? Mesmo que não se tornem atletas, como o professor falou, tem toda a questão da saúde da pessoa. O esporte não é só ser atleta ou ser nada. A pessoa tem que praticar esporte, tem que desenvolver atividade física pela vida toda, pela questão da saúde, né? Então acho que é uma falha que aconteceu nesses últimos anos, que não se investiu mesmo no esporte dentro da universidade. Então as duas questões são essas. Como fazer funcionar o esporte na educação básica dentro do capitalismo, e se isso que eu falei é verdade, que faltou investimento no esporte dentro da universidade. Meu nome é Gama, sou lá da Universidade do Estado do Rio Grande do Norte, lá do campus Paulo dos Ferros. Eu vim ontem com o professor Márcio, o professor Bertolino, que liga assim, e eu digo, eu vou preparar um monte de perguntas para Canindé. Não, para mim, velho. Canindé, eu fiz minha dissertação, terminei o ano passado, sobre políticas de esporte e lazer no semiárido do Rio Grande do Norte. Dos nossos 167 municípios, 147 fazem parte do semiárido. Isso. E eu vou... E coletei algumas informações, andei as 4 mesorregiões do estado, sozinho, tempo, gastei combustível. E eu digo, eu vou pegar a Canindé nesse negócio lá. Aí se eu soubesse, eu tinha falado com a minha orientadora aí, que foi a professora Tênis, tinha feito a minha dissertação somente com a sua palestra de hoje. Porque agora você tem dados, informações do Rio Grande do Norte que confirmam isso que você acabou de falar. Só para ter uma ideia, 63 dos municípios pesquisados do semiárido do Rio Grande do Norte dizem que possuem Secretaria de Esporte e Lazer. Mas apenas 18% tem orçamento. Confirma o que você acabou de falar aí. Eu fui atleta, fui professor de educação, sou professor de educação física, treinador e fui convidado para assumir a Secretaria Municipal de Esporte e Lazer do município de Apodi, no governo Flaviano Monteiro. E eu me achei o cara mais preparado do mundo para assumir a secretaria, porque eu tinha sido ex-atleta. E cheguei lá, eu vi que eu não sabia de porra nenhuma de política pública, de orçamento, de licitação, de convívio, de brigas
dentro da própria conjuntura política. Aí eu vou ter que sair daqui e estudar alguma coisa, entender um pouco de política pública. E foi o que eu fiz. Então, a gente encontrou muita informação bacana que você falou aí. Só para ter uma ideia, 90% dos gestores são ex-atletas. Desses gestores, 90%, apenas 13% falaram que tem algum curso, alguma formação em gestão pública. Então, são informações que a sua fala, ela veio confirmar isso. Eu vou mandar a dissertação para você. Mas uma curiosidade assim, que eu tenho, queria ouvir a sua experiência enquanto gestor. Um dado interessante é que os programas do Ministério do Esporte, programas sociais, tipo PST, PELC, Vida Saudável, e os programas da própria CEL, da Secretaria Estadual do Esporte e Lazer, eles têm pouca adesão por parte dos municípios. Pouquíssima adesão. E você sabe disso. Mas assim, eu queria ouvir de você, pela sua experiência, o que leva esses municípios uma baixa adesão a esses programas. É só uma curiosidade pela sua experiência que você teve na Secretaria. Vou resgatar uma temática aqui, até rápida, só para passar nas suas lives. Por exemplo, eu tenho plena concordância porque eu na gestão, professor Bertolino, eu convivi com o pessoal do CREF. Aí o professor o Justino, eu sentava com eles para ouvir e falava, tinha dia que eu ouvia o dia todo. E eu tinha que ouvir, e ouvia. Eles, olha, nós vamos fazer aqui um curso de cidadania esportiva. Assim é o Justino. Porque eles... Não, vamos elaborar o curso aqui, vamos fazer o curso aqui. Não, aí você pode convidar um médico, pessoal da área de fisiologia, de nutrição, do direito, de educação física, fazer um curso de cidadania esportiva, por exemplo. O cara tem noção do que é que ele está fazendo, do que é que ele está construindo, do que ele está trabalhando, qual é a matéria-prima do esporte? Gente, não é bola, não é rede, não é caneleira, não é chuteira. A matéria-prima do esporte é o quê? Gente. Quer algo mais complexo? Gente. Pacto geracional latejando, vivo, idoso, criança, jovem, adolescente, mulher, tal, essa coisa toda. Então, quando eu falo essa questão do CREF, a regulamentação da profissão é uma coisa. Agora, o CREF, como os outros conselhos, ele disputa espaço, porque é como a professora acadêmica Simone colocou aqui, o disciplinamento, o regramento, o ordenamento legal está lá onde? Na Lei de Diretriz e Base da Educação Nacional. Aí vai ser uma disputa grande. Por ocupação, que é de espaço, reserva do mercado de profissão, que é isso que nós temos que entender. Que não é todo mundo bonzinho, não. Interesses. Né? Então, o CREF é isso. Nós fizemos um curso da cidadania esportiva, temos um curso em todo canto. Eu digo, para mim, tanto vai achar bom como achar ruim, mas nós vamos fazer. Mas isso é uma postura de ditador. Eu digo, mas a ditadura é a mais democrática que tem, que é para empoderar as pessoas. Então nós vamos fazer. Quem se insurgir, entre com a representação que, constitucionalmente, eu tenho o direito de defesa e o duplo grau de jurisdição. Pronto, vamos embora. Acabou. Fizemos um curso aí à torta e à direita, oferecemos certificado e tal. Claro, nós não entramos, o professor falava em questões, tal, porque aí não nos cabia. Aí você falava sobre o Estatuto da Criança e do Adolescente, de saber se aquelas crianças, aqueles adolescentes estão na escola, como é que está. Por que que tem um projeto esportivo e o Ministério Público não pode ir lá visitar, conhecer? Por que que tem um projeto esportivo social e o Conselho Tutelar não pode ir lá? Por que que tem um projeto social que a universidade não pode fazer um estudo e um exame daquilo? O que é que tem a mofambada ali que não pode?
Pode. Então tem, né? Agora, sobre essa questão, Gama, eu quero dizer a você o seguinte, ó. Do que eu vivi e do que eu pude participar e contribuir nessa questão que você coloca, dos programas do Ministério do Esporte, para o Ministério do Esporte tem uma questão que é o seguinte, e isso a universidade, os pesquisadores têm que estudar isso, porque isso é muito importante. Quando eu digo que tem, não é autoritarismo nem não é impulso, não. Porque vai contribuir com isso. Para o seguinte, o município, por exemplo, na Secretaria de Estado, eu vou receber um recurso para um programa X, professor Bertolino, né? Programa X. Eu vou receber aquele aporte de dinheiro. A primeira pergunta que eu vou fazer é o seguinte: como é que eu vou contratar, como é que eu vou inscrever o projeto? Eu não tenho equipe técnica e profissional para escrever o projeto. A gestão não é responsável pela concepção e pela elaboração do programa. O gestor chega com as suas atribuições, prerrogativas e responsabilidades e diz, ó, aquilo ali é uma área de vulnerabilidade social. Foi ele que descobriu, não. Foi a pesquisa da universidade, aquela área lá tem uma vulnerabilidade. Vamos fazer um projeto na área do esporte lá, para lá, vamos. Eu não tenho profissionais para isso, professora. Como é que eu vou fazer o projeto na secretaria? Eu preciso de 150 profissionais, múltiplo, plúrio, eu tenho 23. Como é que eu vou fazer o projeto? Se eu for contratar, eu vou secar as canelas de ir para a Secretaria de Planejamento, mas está lá há 2 anos que não paga os hospitais, que a polícia... O mundo é outro. O mundo é outro. Mas se você abrir em determinadas redes sociais, tem determinadas personalidades que dizem o Estado está inchado. Eu digo, inchado aonde, cara? Inchado aonde? Onde é que está essa enormidade, esse excesso de servidores? Não tem. Então, primeiro você tem um problema, é a captação. Segundo, você vai receber aquele recurso e a pergunta, professora, você tem equipe técnica, contábil, financeira e jurídica para receber, utilizar e fazer a devolutiva da prestação de conta nas condições estabelecidas da pactuação e dos prazos? Não. Se você receber, você aplicar, etc., você vai responder processo por improbidade administrativa até encher o bucho, professor Bertolino. Porque você vai ser inspecionado pelos órgãos de controle. Tribunal de Contas da União, Tribunal de Contas do Estado, etc. e tal. Então, professor Gama, parte dos municípios não quer trabalhar com o Estado e não quer trabalhar com o município, por quê? Porque ele já o gestor mais talentoso e mais experiente, eu conversando com alguns deles, eu conheço assim todos, né? Eles disseram, cara, não vou me meter nisso não, que eu vou responder processo minha vida todinha. É um dos pontos da pesquisa que mostra a burocracia. A burocracia, ele disse, eu não tenho equipe técnica, sabe, professor? Eu não tenho equipe na minha contábil, financeira e de gestão, Simone, para tocar aquele recurso, então eu vou receber um recurso. Na hora que eu recebo o recurso que eu devolvo, quem é que vai entrar com ação de improbidade administrativa e faz cada relatório que não tem tamanho, dizendo que você foi improbo, tal, e dana nas páginas de jornais, que tem que se justificar enquanto órgão corporativo para poder sobreviver. O MP. Claro. Não tem menino nisso. Isso que eu estou dizendo a vocês não é simpático não, rapaz. Isso é um objeto de uma ojeriza. Mas eu me importo com isso. Então, parte não executa porque não tem condições e o gestor que tem mais sagacidade disse, eu não vou me meter nisso, eu vou ficar aqui mesmo no meu trivial. Aqui. Outros já não querem, por quê? Porque ele quer fazer um programa e ação que responde o posicionamento político dele no município com o respectivo resultado eleitoral. Olha, minha gente, não dá, olha, eu não quero mais discutir determinadas coisas com certos véus. Eu não quero. Não, mas me chamar, professora, a pancada é seca, o debate é esse aqui. Não tem jeito. Então, professor Gama, a vertente e a versão é essa daqui. A vertente e a versão
é essa daqui. E vou dizer, professor Bertolino, o seguinte: eu fui chamado, quando eu assumi a secretaria, eu fui por marcos legais, eu fui para algumas fontes de pesquisa, eu passei uns 45 dias mais ou menos dentro dos marcos legais e dentro do pensamento, da academia, lendo, estudando, ouvindo, né, tá, essa coisa toda, né, para poder me sentir confortável nessa ação, né. E me chamaram para uma palestra que eu não vou dizer nem aonde, nem... Não foi aqui, com certeza. Secretário de Estado, tal, e aquela coisa toda. E eu fui, né? Cheguei lá, minha agenda, tal, essa coisa. E tinha um público quantitativamente grande, público muito misturado, muito misto, né? Não era assim da academia, né? Aí tinha um senhorzinho assim, isso foi de noite, tinha um senhorzinho sentado, e isso, viu, Câmara, me marcou profundamente. Tinha um senhorzinho sentado assim na frente, ele todo entusiasmado, escutando, mas ele assim, pela idade, pelo cansaço do fazer diário, ele assim, cochilava, mas eu via que logo ele buscava se restabelecer assim, para prestar atenção, né? E eu fiz uma conversa de mais uma hora, professor, assim, tal, e fiz todo aquele balizamento, tal, e um perguntou, aí ele disse: doutor, eu posso fazer uma pergunta? Eu disse: mas claro, o senhor é muito importante. Ele disse: doutor, se o senhor me desse 2 bolas, não precisava dessa conversa toda. Só 2. Está entendendo, professor Bertolini? Então, o que é que ele quis nos dizer? Secretário, deixa que a nossa necessidade é básica, a nossa necessidade é água, não é vinho, não. Então, muitas vezes, a gente cria essa distância, e me permita eu dizer uma coisa bem ligeirinha aqui, viu, cara? Esse problema do financiamento do esporte, porque nós estamos tendo alguns problemas aqui. Eu estou só botando a confusão para os pesquisadores. Nós temos alguns problemas aqui que é grave. Seu Justino, as personalidades como seu Justino, elas estão se acabando, diminuindo, e um agravante, professor. Elas, além de estar diminuindo, não é só preocupação, professora, da diminuição. E está tendo uma migração daquele voluntário, bem intencionado, daquele mesmo que tem, para a iniciativa privada ou a cooptação para polo de aglutinação de jovens para prostituição infantil juvenil e disseminação de drogas. Esse é um elemento preocupante, é um elemento muito sério, perigoso. Então eu quero dizer isso aqui a vocês porque essa é uma realidade extremamente complicada. Agora, eu quero também dizer uma coisa aqui, sabe, professora? Nós temos um desafio gigante, que é o desafio de enfrentar esse debate com ampla capacidade de simpatia, de acolhimento e de firmeza de propósito e de convicção. Sem isso, nós continuaremos perdedores. Está entendendo, professor Bertolini? Sem isso, nós continuaremos perdedores. Porque nós estamos numa disputa corrente. E essa questão aqui do esporte, ela não é simples. Ela é uma disputa que tem grande significado. E vou mais dizer uma questão, que eu sou do chão da sala de aula. Aqui, o Floriano Cavalcante. Nós estamos num problema aqui. Sobre essa questão dos conselhos, eu não sei se vocês sabem, mas deve saber, todo o setor de limpeza e de manutenção básica das escolas da rede estadual hoje, eles são terceirizados. Um terceirizado custa, um ASG do Estado, grosseiramente, ele custa, redondamente, R$ 1.500. Quando você terceiriza, privatiza, ele custa R$ 2.800. Foi para onde essa diferença? Sabe qual é a construção e qual é o entendimento, professora Simone? É que em breve,
todos os profissionais técnicos que trabalham na área de secretaria de escola serão terceirizados também. E mais em breve ainda, todos da área de pedagogia, de apoio e coordenação pedagógica serão terceirizados através das cooperativas de professores. Aí vamos botar um nome bem bonito assim. Acessória FIBA. No ensino médio, são 8 milhões de alunos no ensino médio. 40% vai ser levado para a iniciativa privada através de ensino à distância. Sabe o que é que significa isso para o esporte? Para o controle e para o acompanhamento social? Então nós não estamos discutindo aqui qualquer coisa. Por isso, quando se ataca a universidade estadual, é porque quer tirar a universidade como elemento estruturante do pensamento avançado da sociedade. Quando se garroteia a universidade, que inibe, proíbe os seus pesquisadores através de orçamento, o que é que quer com isso, professor Bertolini? O que é que quer alcançar com isso? É o estabelecimento de uma sociedade de pobres, famélicos e miseráveis, material e culturalmente. E o esporte é vítima disso. E o esporte é estratégico, o esporte chuta. Qual era o principal espetáculo em Roma? Era quebrar a cara do outro de murro, até não querer mais, que agora é o UFC. Não é? Não é isso. Era o esporte, rapaz. Nós estamos voltando a Roma, só que de forma muito mais dissimulada. Globalizada. Então nós, a academia, tem que ajudar a pensar isso, a encontrar solução para isso. Porque se antes, e eu até brinco, mas aqui respeitosamente, eu até brinco, eu vou morrer doutor, eu vou fazer meu mestrado, meu doutorado, meu pós. Eu quero morrer doutor, porque antes o conhecimento, a autoridade do conhecimento era pela divindade, e hoje é pela certificação acadêmica. Então eu vou ter que correr para me certificar academicamente. Então o que é que eu quero dizer com isso? As universidades, os pesquisadores, os centros de pesquisa, isso é extraordinário, rapaz. Nós não podemos perder de vista essa questão da pesquisa, da ciência, do método qualificado da intervenção social. E o esporte é muito... O esporte está muito prejudicado com isso. Muito prejudicado. E eu vou dizer, professor, eu conheço 167 municípios do estado, zona urbana e zona rural. E vos digo com toda certeza, essa é uma perversidade monstruosa que está se abatendo sobre nossa população, especialmente sobre essa face dos meninos e das nossas meninas. Nem as cruzadas ousaram fazer o que nós estamos verificando nessa quadra. Então eu não me sento numa mesa e não aceito. E digo, não dá para você enganar as pessoas, não dá para você soterrar o conhecimento da academia, dos professores, dos pesquisadores, não dá. E ela tem que estar aliada à vida. Ela tem que estar aliada à vida nessa dimensão aqui. Então eu acho que o nosso desafio é esse aqui. Então, professor, eu estou falando que eu não sei se eu vou mais falar, então eu quero muito assim agradecer aqui o convite de vocês, dizer que é com enorme alegria que eu venho aqui conversar com vocês, relatar um pouco dessa experiência e me sinto muito à vontade, como professor, como advogado, como gestor. Estamos numa transição agora, eu estou indo para a Assembleia Legislativa, para uma tarefa nova como assessor parlamentar do deputado do PCdoB, do Carlos Augusto, estou indo para lá. Nós estamos discutindo a questão de um orçamento democrático e participativo, vamos fazer 5 conferências agora no ano para discutir isso. Onde é que a rubrica do esporte entra? Eu quero terminar com isso, professor. Mas que coisa tão boa é essa? Tão importante é o esporte, isso é para a saúde, não sei o quê. São 5.700 municípios. Professor Bertolini, se o senhor entrar na internet, na versão grosseira de dizer, não tem um programa de um prefeito, de uma prefeita que não bote o esporte como prioridade. Umzinho não tem.
não tem um senador, um deputado federal, um vereador, um prefeito, um governador, não tem ninguém que não diga que o esporte é importante, rapaz. Mas, o que é que acontece? Não tem prestígio orçamentário. É como a casa do cachorrinho que a gente faz no fundo do muro. E não faz mais não, porque os pet shop agora é só quem dá dinheiro. Desculpa, corrigindo esse processo. Então, o que é que ocorre? Não tem prestígio. Então, que coisa, professor, fala? Tão importante é essa que não tem prestígio e que não tem valor. Está errado esse discurso. Está errado esse discurso. Está perturbado. Aí tem um ditado que diz o seguinte, né? Assim, fulano é tão agoniado que nem para ser doido presta. Nem para ser doido presta. Então nós temos que manter essa agonia, a agonia da cidadania, da vida. Isso aqui, professor, que nós estamos colocando. Então eu agradeço aqui a vocês, agradeço aqui aos professores, a assistência de vocês. E é um pouco disso. Eu pretendo escrever sobre essa experiência nossa na secretaria. E vem apresentar o livro aqui no Senato. Eu pretendo escrever. Quando passei pela Secretaria da Reforma Agrária, eu terminei escrevi um artigo sobre isso. Foi feita uma publicação nacional nessa área das políticas públicas. E nessa área do esporte também eu preciso me concentrar para fazer isso aqui. Mas eu devo dizer a vocês, eu não tenho paixão por nada, nem por ninguém. Eu sou muito seco nessa matéria. Eu não tenho dúvida de dizer, viu, professores, essa questão da temática das políticas públicas, do esporte e do lazer, isso não pode ser coisa de uma universidade. Isso não pode ser coisa de um clube de futebol. Isso não pode ser coisa de CREF ou de um segmento qualquer. A política pública do esporte e do lazer, eu a entendo que ela tem que ser um elemento estruturante da identidade do Estado Nacional. Ela é forte, ela é poderosa. Essa sua frase poderosa. Em várias pesquisas. Agora, desse jeito que está querendo se fazer, isso é uma violência, professor Bertolino. Isso que nós estamos atravessando. Isso é uma violência, isso é um desrespeito à academia, isso é uma... Entendeu? Então eu fico muito feliz, agradeço profundamente a vocês. Quem gostou, muito bem. Quem não gostou tem o mesmo direito de não gostar. Não tem problema nenhum. Nós vamos seguir a luta e nós vamos seguir a vida. Parabéns a vocês, estudantes, aos professores e à universidade por essa oportunidade da fala. Eu não sou nem um acadêmico na expressão da palavra, mas que bom estar aqui com vocês. Que bom. Que postura civilizatória trazer para cá quem não é doutor. Se bem que eu sou doutor, porque tem um decreto de Dom Pedro II dizendo que os advogados são doutores. É isso que eu queria dizer a vocês, é isso aí, viu? Então, pessoal. E estão querendo revogar esse decreto, professora. Eu estou em apuros, minha gente. gente. Seu doutorado. Não, eu estou em apuros. Doutorado. Tem uma pergunta para responder. É? Eu vou ser rapidinho. Tranquilo. Tá? O seu nome é? Rodrigo, você falou sobre a experiência do exterior, né? Eu não vou falar sobre os Estados Unidos porque eu não conheço, mas para pensar um pouquinho sobre o que significa o esporte na vida do norte-americano, basta você pegar os filmes hollywoodianos, as imagens que estão na entrada das casas, a entrada da porta da sala, uma bandeja de basquete e a entrada do carro. Eles nascem com o pressuposto de que aquilo ali faz parte da vida, faz parte da existência. E aí você me fez lembrar também das informações que eu tenho sobre a China. A China, quando a criança nasce, pelo próprio controle de natalidade, há um limite de filhos por família, quando a criança nasce, ela tem duas esperanças na vida. Não, ela tem uma, ascensão social através do esporte. Se ela for canalizada para o esporte, logo depois que nasce, 3 anos de idade, 4 anos de idade, já está recebendo estímulos e elementos para que se transforme em atleta. Se ela se transformar num atleta mediano para um atleta de elite, ela leva toda a família junto. Então não é um projeto de esporte, é um projeto de vida, é diferente.
Desses dois eu só tenho essa informação. No entanto, em Portugal eu tenho experiência com os clubes. Semelhante ao que ocorre em algumas capitais aqui do Brasil com o sistema SESC, SESI, que você tem em diferentes lugares da mesma cidade, principalmente nas capitais. Lá em Portugal, principalmente no centro de Portugal, em Coimbra, todos os bairros, os distritos, têm um centro esportivo. Nesse centro esportivo eu fiz questão de anotar para lhe dizer, tem uma piscina olímpica coberta e aquecida, porque eles, quando vão oferecer algo, tem a dimensão de que não é o ano todo que tem sol. Claro. Tem períodos do ano que é frio, muito frio, e tem outros que neva. Então tem que ter o espaço adequado, não é só para o verão. Então essa coisa que está instituída já no organismo deles, começa desde a escola, e eles sabem que se não tiver na escola que eles estão frequentando algo parecido, tem no centro esportivo. Então esse sonho, essa questão que Evandro colocou aqui, estaria sendo perfeitamente alimentada e encaminhada. Tem muitos lugares, e outra coisa que é um dado relacionado ao transporte público. O transporte público lá está marcado 12 horas e 1 minuto. A porta se abre às 12 horas e 1 minuto, não é às 12 horas e 5 minutos. Eu falo isso para dizer que ninguém precisa caminhar 10 mil metros para chegar até o centro esportivo. Ele está estrategicamente em todos os lugares, em todos os bairros. Então não há sofrimento. Você só não faz se realmente não quiser. Se você não quiser, o acompanhamento do médico de família vai identificar que você não quer e vai até a sua porta, a porta da sua casa, e dizer, ué, por que você não quer fazer? Porque eu não gosto do professor Gama, eu não gosto do professor Marcos. Isso não é razão para você deixar de fazer. Então há todo um acompanhamento sistemático de forma que as pessoas têm que praticar. Praticam. Tanto que hoje em dia é muito raro você ver um português obeso, que era o clássico, a imagem clássica. Né? A imagem clássica do português que fosse obeso. E você não vê. São todos bem condicionados a partir das práticas, as práticas mais diversas. Pista de skate você encontra em todos os lugares. Semelhante a isso, eu tive uma experiência na França, e lá na França eu estava como estudante, eu fiquei 6 meses fazendo estágio. Nesses 6 meses, a primeira pergunta que foi feita no questionário de acesso à universidade, quais práticas corporais eu gostaria de desenvolver? A instituição já oferece. Você não precisa bater na porta de ninguém e perguntar se tem uma política pública. Faz parte da estrutura acadêmica que quando você entra, você passar por isso. Tá? Você não fala, não quero fazer porque eu não gosto, não estou na minha, mas você tem. E com equipamentos de não fazer inveja nenhuma a qualquer Olimpíada, dentro de uma universidade. Então assim, você se encanta, mesmo que você não quiser fazer nada. Eu fui para conhecer, na hora que eu vi a pergunta eu fui para conhecer, tirei um monte de fotos, mandei para a Gama ver. Uma pista que você tem vontade de se deitar, né? Uma pista de atletismo. Eu quero me deitar nessa pista, né? Essa da UFRN é maravilhosa. Não pode. Não se compara a que tem lá. Uma coisa fantástica. Entendeu? Então essas coisas, eu estou dizendo isso porque isso tem que ser alimentado no início. Lá daquela escola que eu falei para Evandro, eu tenho que começar a criar uma estruturação e uma estratégia política, isso é uma estratégia política, de forma que as pessoas não se sintam obrigadas a participar, mas elas se sintam convidadas, se sintam participantes. E essa estratégia alguns países já conseguiram. Nós precisamos pegar esses exemplos de sucesso e trazer para cá. Exemplos tem, e bons exemplos. Só para complementar essa sua informação sobre Portugal, viu? Anda um português por aqui do Semapa, né? E é torcedor do Sporting. Né? Ninguém é perfeito. Não, escuta. Aí um dia a gente conversando sobre política esportiva, até ele viria hoje, porque não pôde vir o Orlando, né? Ele até disse que vinha, mas enfim, deve ter algum contratempo. Ele me disse, Fábio, você sabe qual é a equipa, né? Que mais tem títulos mundiais em qualquer modalidade esportiva, desde lá, do feto até o futebol do Sporting? Eu disse, não, isso é o Sporting. Ele disse, não, mas Barcelona, Paris Saint-Germain, Real Madrid, a NBA. Eu disse, não, eu estou falando todas as competições, modalidades esportivas e em todas as faixas etárias. Tipo assim, vai ter aqui no bairro do Alecrim uma competição de fraldinha de futebol de salão. Se vem uma equipe do Sporting para cá e ganha, está contabilizado. É a equipe do Sporting. Lá no Avalade, você deve conhecer muito bem. Só isso para complementar, para você ver.
agradecer demais a presença dos teus colegas, né? Se me permitem 2 minutinhos de fechamento daqui, né, da importância que é um seminário desse para falar política esportiva, e aí, de acordo com o Canidé, o Bertolini certamente no tênis, da pouca importância que é dada ao aspecto esportivo na sociedade. Eu contei, eu tenho 3 alunos de gestão de políticas públicas, tá ali meus três alunos, únicos 3 alunos de gestão de políticas públicas, graduados aqui neste curso nosso, que eu sou professor, que vieram assistir para entender o que é políticas públicas de esporte, cenários, dificuldades, perspectivas, questão orçamentária e semestre estudando a disciplina de orçamento. As outras não valem porque meus alunos são obrigados a vir. Mas os 3 aqui foram os únicos. Esse evento foi amplamente divulgado no meu curso de gestão de políticas públicas, está no site do curso do Departamento de Políticas Públicas, e os alunos de gestão de políticas públicas ainda não ligaram a chave para entender, como bem fala Canidé, e Bertolini agora no final, que isso tem que começar da base. Eu estive em Cuba em 2015, né? Aí em Cuba o grande esporte deles é o beisebol, né? Até semana passada, por acaso, eu estava zapeando televisão à noite e estava passando no Canal Brasil sobre o esporte em Cuba, né? Um documentário deles lá, que o Canal Brasil reproduziu aqui pra gente, né? E aí eu me lembrei que eu estava lá em 2015, eu tenho fotos também. Você está lá, tá os caras jogando beisebol, em qualquer lugar você tem um risquinho no chão, feito pela prefeitura, eu estava em Havana, só fiquei em Havana, feito pela prefeitura, que os meninos estão jogando beisebol, você tem possibilidade de fazer a prática esportiva. Quando o Canidé fala que cada vez mais você tem menos possibilidade de ter esporte, né, nas cidades, devido a essa voracidade do espaço urbano que é consumido pelo setor imobiliário da construção civil, né? Eu lembrava quando eu era criança, né? Até hoje eu tenho algumas marquinhas nos pés aqui, de chabox que eu arranquei jogando bola de chabox que eu arranquei jogando bola. Ou futebol, que eu era tarado de futebol, sou da Erazica, ou voleibol. Na época do voleibol, quando eu era criança, a gente também jogava vôlei. Hoje você não pode. E aí, Pau dos Ferros, eu tive lá em 2013, o pessoal da economia me chamou para fazer o fechamento de um evento desse lá. E aí eu passei o dia com o Miguel Henrique. A gente passou o dia dando uma volta lá, né? Claro, eu estava com o olho, porque eu também trabalho em questões ambientais, então eu estava com o olho da questão ambiental, daquilo dali, que eu vi aquelas lojas de carro, tem muitas, né? Eu não sei por que aqui, é estranho, mas enfim. Muita loja de carro em área que ali é degradada, ele não pode ter loja de carro ali, né? Naqueles lugares que tem as lojas de carro, né? Eles colocaram lá, porque ele me dizia isso, não era eu que sabia isso, o Henrique me falava isso, né? Dizia, não, Fábio, aqui é o seguinte, isso aqui é a área que... Isso aqui quando chove uma vez na vida, mas quando chove isso aqui alaga tudo. Né? Lago vira lagoa, exatamente. Isso aqui é uma lagoa, isso aqui não está seco, isso aqui é seco porque é assim, a questão ecossistêmica, né? Aí eu fiquei pensando, tá, legal, mas já que está invadido para a loja de carro, ele está invadido para uma quadra de futebol de salão, pelo menos. Nem isso, né? Nem isso. Então é isso, finalizando, agradecendo demais a colaboração de todos, né, os colegas, é bom, agradecendo vocês que vieram de Pau dos Ferros uma vez mais, como é legal a gente fazer essa relação interinstitucional a partir de Bertolino. Bertolino está com a gente no CEMAP, ele está coordenador dessa linha de pesquisa, né, que é Esporte, Sociedade e Políticas Públicas. A gente espera fazer mais eventos direcionados para a política esportiva. Pessoal do centro acadêmico, né, que divulguem isso, né, lá no Centro Acadêmico de Gestão de Políticas Públicas, da importância que é o setor esportivo. E aí sempre nas minhas aulas, eu sou professor chato, né, que eu batendo na tecla, né? Você deu o dado aqui, né? 0,23% do orçamento do governo do Estado para a política pública de esporte para o Estado. A Arena das Dunas custa 3 vezes mais. Ou seja, eu fiz uma pesquisa, um texto que está sendo lançado agora, em 2014, pouco antes da Copa, né? Quer dizer, o maior evento de futebol do planeta vem para Natal. E isso é ruim para o setor futebolístico do Estado. Entrevistei com pesquisa em profundidade 2 ex-atletas, um com 24 anos de idade, outro com 31 anos de idade. Quer dizer, não, a gente nem gosta disso. A gente nem gosta. Por quê? Porque atrapalha a nossa carreira profissional ter o mega evento aqui. Olha isso aqui contraditório. Então é isso, acho que a grande batalha é que eu também estou dentro do setor esportivo, de certa forma, que eu trabalho com política pública olhando esporte. A Rayane, minha mestranda, está fazendo sobre o conceito de esporte do Estado,
Tem muita coisa para escrever e para procurar também. Também disponível, viu? E dizer assim, que é uma batalha muito grande e realmente deixar a segundo plano, ou a terceiro plano. Né? A gente está falando de esporte, estamos nem falando de criação e lazer, que é outra coisa. Então é nem por isso aí. Então, novamente, agradecer a todos, dizer que eu me sinto absolutamente contemplado com o que eu escutei hoje. Tarde, a partir das 15 horas, nós voltaremos para cá com experiências, né? Isso. A Ayane já está convocada a vir, né? Pelo menos, e é isso. Obrigado a todos.